Boa tarde a todos. Então chegou o dia do nosso encontro literário e hoje o tema do qual eu vou abordar aqui diz respeito ao filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Este filósofo que nasceu na Polônia em 1788, né, e viveu, né, a maior parte da sua vida na Alemanha. Considerado ele alemão, apesar de ter nascido na Polônia. Então aqui para a gente começar, né, a fazer a abordagem desse livro, eu vou ter que remeter primeiramente, né, ao filósofo Hegel, né, que fez um tratado dialético. No que consiste a ideia de Hegel? Ele se baseia, né, nos conceitos aristotélicos da Grécia Antiga e ele fala a respeito da dialética. Né? A dialética que foi posteriormente usada até por outros pensadores, como Darwin, né? E também teve ali, apesar de uma mudança de perspectiva, né, que Hegel focava, assim, ele acreditava na questão assim, de que cada época, cada tempo tem o seu espírito. Né? Então, assim, dentro do contexto da época, as coisas são abordadas dentro de uma realidade. Mas para ele, né, ele sempre deixou bem claro isso, a verdade não é imutável, partindo do pressuposto de que cada época tem seu espírito. Esse conceito ele dá um nome de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Né? Marx se baseou em Hegel, né? Só que ele fez uma abordagem ali mais direcionada ao materialismo. Mas como esse não é o foco do nosso vídeo, eu vou dar sequência na, no, nesse tema aqui, né? Só de forma introdutória, eu vou falar aqui de Hegel para a gente chegar a Schopenhauer. Então, assim, o que consiste, né? Assim, as transformações se dão por meio da dialética. Né? A dialética se separa em três partes. Né? Uma delas é a tese, né? Que é a ideia em si. Né? A outra é a antítese, né? Que é o pensamento oposto à tese, e a síntese, que é uma nova ideia que se cria a partir da tese e da antítese. Né? Por exemplo, antigamente era muito comum que nos conflitos, né, havia a cultura da escravidão. Então, uma vez que um, uma nação vencia a outra, ele a subjugava e a tornava escrava. Né? Aí, com a evolução e com a evolução do tempo, e isso foi mudando, até porque com o tempo surgiu reflexões e até conceitos do que justifica uma guerra. Então, para uma guerra acontecer, ela é justificada. Né? Ela pode ser justificada por questão territorial, ela pode ser justificada por questão até mesmo étnica e religiosa, e pode ser justificada até por desacordos diplomáticos
frutos de problemas econômicos. Enfim, então essa aqui, né, o que acaba acontecendo, né, que ele vai e mostra isso daí, e que o espírito de cada tempo, né, ele tem o caráter subjetivo, objetivo e absoluto. Este último, o absoluto, é o que acabou sendo estabelecido, né, no mundo moderno, que é o último degrau, o último nível, né, dessa evolução do espírito das épocas, que é o Estado. Né? Através do Estado existem as sanções e leis. Né? Então, assim, todos são cientes de que existem leis, existem direitos, mas também existem sanções. E é nisso que está fundamentado a organização da sociedade. Enfim, já falamos aqui a respeito da dialética, então agora a gente vai prosseguir e agora sim fazer uma abordagem de Schopenhauer. Então eu vou falar, né, das características desse autor eu começo, né, falando da primeira vez, né, que Arthur Schopenhauer foi apresentar suas ideias, né? E curiosamente, né, e exatamente por isso que eu falei de Hegel, o seu primeiro embate se deu com justamente Hegel na Universidade de Berlim, em 1822. O que aconteceu? Como as pessoas não gostavam muito, né, dessa abordagem racional, né, realista, né, e até mesmo, de certa forma, até escancarando o comportamento do ser humano, que segundo Schopenhauer, já nasce com uma vaidade inata, que é própria do ser humano. Essa vaidade inata vai fazer sempre que o ser humano queira justificar suas ações, ou mesmo que não esteja dentro do contexto de uma verdade objetiva, ele vai buscar o convencimento, né, através das suas habilidades oratórias. Né? Schopenhauer foi muito influenciado por Immanuel Kant e por Platão. Né? A sua ideia mais famosa, sua obra mais famosa é a obra A Vontade como forma de representação. Né? Então, assim, só vou falar um pouco dessa obra também. Não é essa obra que eu vou apresentar, mas enfim, eu vou falar dela porque o Arthur Schopenhauer é conhecido por essa obra especificamente. Então, assim, ele diz que não somente o ser humano, mas outras espécies são dotados dessa vaidade inata. E o que acontece dentro deste conceito? Ele vai fazendo até mesmo alguns trabalhos empíricos.
E ele era um observador muito atento, né, da natureza. Então, assim, ele demonstra, né, através de seus escritos, né, que todo ser é movido por uma vontade. Essa vontade nem sempre é, basilar na razão. Então ele, em certa feita, estava na orla de uma praia e numa costa aí do Oceano Pacífico, e o que é que ele observou? As tartarugas no seu processo ali de, de desova ali, né? Que é o processo ali de, vamos dizer assim, de procriação ali das tartarugas ali. Então, assim, mesmo sabendo, né, ou não, ou mesmo verificando ali, ou correndo o risco de serem atacadas, elas, por um instinto, né, por uma vontade do qual elas não têm domínio, elas avançavam lá sobre as orlas para ali fazer o seu processo ali de ovulação. E aí, o que que acontece? Na orla ali tinha alguns cães selvagens ali. E o que que acontecia? Ele avançava sobre essas tartarugas e às vezes até é um exemplo bastante forte, mas às vezes até comiam elas vivas. Eles pegavam, virava ela pelo casco e devorava elas ali mesmo. Mas isso não impediu que milhares e várias ou centenas de tartarugas fizessem esse processo. Então, assim, há uma vontade maior do que, né, a sua capacidade de minimizar ou não correr riscos, né? Então, já falamos aqui sobre a vontade como forma de representação, e agora sim eu vou falar aqui da metafísica e a arte, que está aqui nesse pequeno livro aqui, tá? É basicamente um ensaio, né, da coleção Grandes Filósofos da editora Unesp, do qual o tema principal é metafísica e a arte. Aqui ele fala a respeito da música como a mãe de todas as artes, pelo fato de a música ela transmitir sensações que as outras artes não são capazes de, de transmitir, né? Então, assim, o que que acontece? A música, para ele, né, é a mãe de todas as artes, porque ela ela é fruto da nossa vontade, né? Ela expressa os nossos desejos, os nossos anseios, que é essa ideia principal dos conceitos de Schopenhauer, que fala a respeito dos desejos. E ela, por mais que não ajude você resolver seus problemas, a música tem a capacidade de mudar o seu estado de espírito, como a gente sempre diz, né? A música eu ouço de acordo com o nosso estado de espírito, mas na verdade o que que acontece? Não há mudança significativa nenhuma e que não vai nos conduzir à resolução dos nossos problemas, mas ela tem esse poder de
mudar os nossos sentidos e tornar a nossa vida um pouco mais confo- confortável, né? Nos dá ali um certo combustível para enfrentar, né, o dia a dia e o cotidiano, né? A música já está presente, né, na, na filosofia desde o mito da, da caverna, que era um, uma que era o começo, vamos dizer assim, da escola pitagórica, né? Em que Pitágoras e Tales de Mileto foram os principais os principais fundadores, né, desse conceito. A música já existia, mas ela não tinha um conceito, nenhuma forma de, de harmonia que fosse transportada ou, vamos dizer assim, transportada de uma pessoa para outra. Então ele se criou um sistema de harmonização que hoje a gente chama de notas, né? Então, assim, a gente verifica que tudo consiste num processo de evolução que faz as coisas e faz as coisas chegarem até o ponto que nós temos hoje, né? Então, assim, agora vou falar aqui de uma outra obra aqui, em linhas gerais, que A Arte de Ter Razão. 38 estratagemas, né, de Arthur Schopenhauer. Estratagemas nada mais do que conceitos oratórios de sagrar-se vitorioso em uma discussão, mesmo que você não se valha da verdade objetiva, né? Então, assim, um dos principais conceitos aqui é você ter, primeiramente, uma, uma forma de discutir, né, com, vamos dizer, vamos dizer assim, se alguém, você coloca as premissas, então expressa os princípios no qual está baseada essa discussão, né? No entanto, se tal pessoa nega todos os princípios, essa é uma discussão que você pode já encerrá-la sem dar prosseguimento, né, a esse debate. Uma das técnicas ali que Arthur Schopenhauer apresenta é você valer-se de especialistas. Se você valer-se de especialistas, você vai ter uma forma de fundamentar, né, e desarmar o teu oponente de forma a surpreendê-lo, né? Uma vez que pode acontecer de ele não ter o conhecimento desse especialista, né? Uma outra forma, de repente, de você contrapor
esse sistema é você deturpar ou inventar autoridades. Então, assim, como isso é um risco que você assume. Se um mediador, e houver um mediador a respeito desse debate, você pode ser desmentido. Mas se não houver um conhecimento também de quem rege a discussão, você, ao deturpar ou inventar autoridades, surpreende o seu adversário de modo a ele não ter ideia do que você está falando, né? Então, assim, você pode também aumentar, segundo essas técnicas, né, as proposições através de sinônimos, né? Então, assim, quando se trata aqui de um exemplo, eu vou dar, de conservadorismo, você usa um termo de modo a fazer com que essa ideia passe por uma ideia do qual não do qual as pessoas não aderem, né? Então você, no termo de conservadorismo, você usa a ordem vigente, né? Se alguém valer-se de uma virtude, no caso aqui que seja a devoção, você devolve ou responde usando tal afirmação como fanatismo, que isso vai fazer parecer aos demais que você está se fundamentando em ideias não aceitáveis. Existe a forma de você fazer uma refutação direta, então você ataca os fundamentos, dizendo que os fundamentos são falsos, né? Você pode valer-se dos especialistas, assim como nós falamos ali, né? Pode citar autoridades, né? E pode apresentar um raciocínio que testifique e prove que o fundamento é falso. Se você não tem segurança, segundo Schopenhauer, né, para atacar os fundamentos, sendo que os fundamentos colocados pelo adversário são muito eficazes, são muito convincentes, a tua saída seria uma refutação indireta, em que o foco está mais na consequência de tais ideias, né, do que em o seu próprio fim, né, o seu próprio, a sua própria apresentação, assim, como fim mesmo, tá muito bem embasada, você já fala de coisas futuras, né? Então, assim, mas qual é a consequência, né, de tal política pública, né? Qual é a consequência, né, de tal diretriz a ser tomada, né? Isso faz com que o seu oponente entre em dificuldades. Você aceita em partes a premissa do que foi apresentado, né? Mas você traz para o teu campo, né? Que é o campo do qual você tem materializado através dos teus estudos, das tuas capacidades e das tuas potencialidades e traz para si o rumo da discussão. Então, assim, eu
já vou parar por aqui. Foi um tema extremamente complexo, foi um grande desafio tá apresentando, né, esse autor aqui para vocês, né? Mas em linhas gerais é óbvio que eu não sou um especialista ou que Arthur Schopenhauer é um pensador muito 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 rica filosoficamente as ideias de Arthur Schopenhauer. Então ele trata de vários temas, né? Mas eu tentei mostrar aqui, né, de maneira mais simplificada, como que a gente pode caminhar para fazer esse estudo, né, e, compreendendo um pouco melhor. Então, revisando aqui, né, foi muito extenso, então eu vou revisar as literaturas. Compreender Hegel, editora Vozes, de Francisco Pereira Nóbrega, o autor, né? Tem esse aqui também, que é de tradução de Milton Camargo Mota, né? Mas são as ideias ali mesmo, colocadas ali, de Arthur Schopenhauer, que é A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, né? E esse aqui de Michael Tanner, né? Da editora Unesp, coleção Grandes Filósofos, que trata da metafísica e da arte. Então, essas são as indicações de hoje. Muito obrigado para quem teve paciência de ficar até aqui na abordagem desse livro. E semana que vem a gente se encontra novamente para fazer outra abordagem. Possivelmente pode não ser desse tema, mas a gente vai cada semana falando de uma temática. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos.